Eu agradeço muito a sua audiência. No Tá na Roda, no Linha de Frente, no Pânico, em todos os programas aqui da Jovem Pan, porque é por isso que a gente está incomodando. É por isso que querem calar. Eu nunca vi o Ministério Público Federal, um órgão público, cobrando o fim da concessão de uma empresa de comunicação, uma gigante, que está há 80 anos no ar. Na Rádio Jovem Pan, líder de audiência. E, Negão, uma pergunta que eu quero te fazer. E pra roda também, antes da gente entrar no assunto inelegibilidade, né, do Bolsonaro, que também é um assunto que a gente vai ter muito o que falar. É muito constrangedor a gente viver num país onde um veículo de comunicação do tamanho da Jovem Pan passa por uma situação como essa. Eu acho que não é só uma vergonha, eu acho que chega a ser nefasto, sabia? Principalmente porque, assim, a gente tá vivendo um novo governo, é um governo que já é mais alinhado a ditaduras, já é mais alinhado à censura. Pode ver, assim, pelo Foro de São Paulo tá acontecendo aqui no Brasil, que até outro dia, se você dissesse que existia Foro de São Paulo, você era um terraplanista da teoria da conspiração. Tô mentindo? E esse tempo é o quê? Outubro, quando tava tendo eleição, já tava todos os jornais. O meu medo hoje, pilhado, e é o que mais me assusta nessa história toda, é ver a imprensa. Porque quando eu vejo, assim, um candidato, um político à esquerda, um militante à esquerda, ele defender, ele achar legal, ele comemorar o que tá acontecendo com a Jovem Pan, eu não estranho. Eu estranho quando ele não é a favor. Porque a gente tem tantos exemplos do pessoal que é a favor, que quando vem um que é contra, a gente pode usar de exemplo aqui o Felipe, aqui, comentarista da casa, ele é mais alinhado à esquerda. O Márcio. Pra ele é um absurdo, entendeu? O Piperno também acha um absurdo. Só que, assim, a grande maioria tá achando legal. Veículos de informação bem maiores do que a Jovem Pan estão comemorando, estão achando legal. Comemoraram o novo governo, então, pilhado, da mesma forma que o novo governo comemora a chegada do Maduro, esses veículos comemoraram a chegada do novo governo, e esses veículos que agora deveriam, já que eles disseram tanto que quando acontecesse qualquer coisa, eles seriam os primeiros a cobrar. Não, agora eles são os primeiros a achar que tá certo. Não, tá certo. Tem que calar aquele cara mesmo que me vence todo dia na audiência. Na audiência. Todo dia ele me vence na audiência. Programas como o Pânico, que outro dia o Emílio tava até zoando, falando assim, ó, eu nem quero ficar na sua frente. Entendeu? O Emílio ainda zoou ele. Falou, não, eu quero me esforçar e ficar em segundo lugar, não quero nem... Porque a gente nem tá se esforçando e estamos ganhando de vocês, significa que isso tá doendo. Eles querem voltar àquele tempo, pilhado, em que você era obrigado ali, ó, 5 emissoras, entendeu? Você era uma lavagem cerebral. Exato, você é obrigado a assistir aquilo. Vamos martelar isso daí em cima. Você tem tem martelada, você teve os últimos 4 anos que foi martelada. Pá. Tem uma coisa que eu sempre bati numa... Eu sou youtuber, pra quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube. E eu sempre comentei o seguinte, falei, gente, beleza, o Alessandro chega longe. Bota 3, 4 mil pessoas numa live, coloca. Mas tem veículo aí que bota 2, 3 milhões de pessoas. E quando esses veículos martelam todo dia, é no comercial, é o artista dele que trabalha ali, é fulano de tal. Por isso a gente tem uma situação que nem essa agora, onde a gente tem um presidente sem corrupção, ficou inelegível. A gente tem um presidente que foi preso por corrupção e foi preso. Condenado em 3 instâncias. Não foi absolvido. Isso é sempre bom deixar claro. Não foi absolvido. O que ele foi só finalizar o processo dele para se começar de novo, né? Por causa que foi feito, entre aspas, no lugar errado. Hoje ele é presidente da República. A gente teve uma ex-presidenta impeachmentada, que não perdeu seus direitos políticos e hoje tá no Banco Mundial. No BRICS, desculpa. Hoje tá no BRICS. E aí a gente tem agora o Bolsonaro sem corrupção, entendeu? Sem corrupção. Acabaram com o direito dele de fala. E ele agora não... E ele tá inelegível por 8 anos. O que eu acho um tremendo tiro no pé. Eu vou falar também, né, com toda a roda aqui, que tem o Márcio que é de esquerda, que também é contra o que está acontecendo. Sobre isso que o Negão falou, é muito bom a gente deixar claro. Eu chamo isso de frouxidão. Eu acho que quem comemora o silêncio de uma empresa é frouxidão. Tem muitas pessoas e empresas das quais eu discordo
que eu jamais iria querer que não tivessem o direito de falar, que não tivessem o direito de se pronunciar. Eu vou dar um exemplo aqui, o Felipe Neto. Se tem uma pessoa que eu critico mais do que o Felipe Neto, eu desconheço. Discordo de tudo que ele fala. Acho até ignorância quem acompanha o trabalho do Felipe Neto. Mas eu nunca vou ser a favor de calar o Felipe Neto, de proibi-lo de fazer vídeo, como eu nunca vou ser a favor de calar empresa nenhuma. Então eu concordo com o Negão quando ele diz: é um absurdo comemorarem. E tem muita gente comemorando, tem muita empresa comemorando quando deveriam estar se pronunciando a favor da Jovem Pan, né, Márcio? Pilhado, primeiro, agradecer mais uma vez esse convite que gentilmente você me fez e eu aceito sempre assim, em primeira mão. Quero mandar um abraço para todos que estão em casa, o pessoal que está na roda aqui, programa maravilhoso. Ô, Pilhado, eu quero dizer o seguinte, primeiro que eu não acredito que alguém possa comemorar alguma coisa que não esteja dentro da liberdade de expressão. Não dá para comemorar isso. E você sabe, eu posso ter os meus vieses, posso ser um cara de um pouquinho para a esquerda, talvez para o centro, não importa. Mas não dá para comemorar qualquer coisa que não seja a liberdade de expressão. Esse país só é esse país porque as pessoas podem e devem falar o que elas quiserem na hora que elas quiserem. Se tiver alguma ofensa moral, se isso aí infringir alguma lei, para isso nós temos um monte de leis para serem cumpridas. E tem todos os fóruns, os tribunais, para punir se alguém passou do seu limite. Então, eu acho o seguinte, nós temos sim que falar o que a gente quiser. E a gente tem que assumir o que a gente fala, o que a gente diz e se a gente ofende alguma pessoa ou alguma instituição. Ao contrário do que as pessoas dizem, Pilhado, a gente não precisa de mais leis. A gente tem lei demais. A gente precisa que a lei seja cumprida, né? Quanto ao processo do Bolsonaro, eu acho que houve um processo longo, né? Isso a gente vai entrar ainda. Vamos entrar? Então tá bom. Vai entrar. Por enquanto... A gente vai falar sobre essa vergonha, na minha opinião, mas que você provavelmente vai defender. A gente traz sempre o contraponto. Agora, eu queria jogar pra roda no geral. Fernando Holliday chegou aqui com a gente também, Rubinho Nunes. Eu queria saber de vocês, Pavanato, Carol, o que falar dessa situação. Porque é o que eu digo, eu sou de direita, eu sou conservador, mas eu nunca seria a favor de calar alguém da esquerda, apesar de saber que muitos só propagam fake news. Agora, segue quem propaga fake news, quem quer ser enganado. Aí é do jogo, deixa o cara ser bobo, deixa o cara ser idiota e seguir lá quem fica pregando fake news. Mas sabe qual que é a questão, Pilhado? Eles dizem que estão censurando, que estão calando as pessoas pra defender a democracia. Só que isso é uma incoerência, porque antes mesmo de existir democracia, existe liberdade de expressão. Sem liberdade de expressão, não existe democracia, ela precede o próprio conceito de democracia. Para além disso, muitos professores, muitos intelectuais, os inteligentinhos que o Pondé gosta de falar, muitas pessoas das imprensas, dos veículos de imprensa tradicionais, sempre disseram que defendiam a liberdade de expressão. Condenavam o regime militar porque teve censura no regime militar. E eles diziam, isso é um absurdo. Só que a verdade é que no Brasil nós não tínhamos uma liberdade de expressão plena. Por quê? Porque poucos veículos de mídia determinavam o que as pessoas pensavam. Com as redes sociais, com a Jovem Pan e com outros veículos que foram surgindo, você realmente teve liberdade de expressão, porque diferentes setores da sociedade passaram a poder participar do debate público e opiniões passaram a ter voz. E quando você teve liberdade de expressão de verdade, esses veículos não gostaram. Os professores, os inteligentinhos não gostaram. O que eles queriam não era liberdade de expressão. O que eles queriam é a possibilidade de formar a opinião pública. E se a opinião pública diverge do que eles pensam, então eles tentam calar. Então não tem problema calar a boca do opositor. Onde em outro veículo de comunicação, uma pessoa como eu, um conservador, um cristão, teria espaço para falar o que pensa. Teria espaço para expor as próprias ideias. Como você pode dizer que defende a democracia e não defende o direito de uma pessoa convencer outras pessoas das suas ideias? Não tem democracia assim. Democracia exige que você tenha a possibilidade de fazer o seu discurso, de expor as suas ideias e convencer as outras pessoas das suas ideias. Qualquer coisa fora disso não é democracia. Até porque, né, passando pro restante da roda, a Jovem Pan ela ajudou muito num processo que eu, que tenho o canal, o Negão, o Pavanato, todos aqui que têm suas redes sociais também, passaram a ter mais coragem, né, Carol,
Rubinho, Holiday, de falar o que pensam. Porque até pouco tempo atrás, a gente tinha medo. A gente falava, pô, não vou falar isso, porque aí eu vou ser cancelado. Era a palavra, vou ser cancelado. Eu mesmo criei um programa numa época, Cancelados o nome, porque eu não estava ligando. Eu já estava cansado de conviver com aquela lacração, aquela cobrança exagerada. E a Jovem Pan teve a coragem, aí que eu digo, de dar voz a todos. Todos. Porque sempre a gente tem aqui também uma visão de esquerda, sempre a gente tem um contraponto, coisa que a gente não vê nas outras emissoras. Foi importante a Jovem Pan, uma gigante da imprensa, poder se posicionar para dar essa segurança para as pessoas nas suas redes sociais e nos seus canais de YouTube? Pode falar, quem quiser aí dos três. Então, dá licença, pessoal. Thiago, primeiro eu queria agradecer o convite novamente, meus colegas aqui, e falar que eu tenho um imenso orgulho em fazer parte dessa família que é a Jovem Pan. Um imenso orgulho. Nunca, em todos esses meses que eu tô aqui, desde o ano passado, eu acho que eu tô falando pra câmera certa, não sei se é a 5, qualquer coisa vocês me avisam. É essa mesmo. É a 5. Nunca fui direcionada, fala mais pra isso, mais pra aquilo. Eu tenho a minha visão de mundo, eu não entro na caixinha só da direita, eu não entro de forma nenhuma na caixinha da esquerda, eu sou meio que, não sei, uma mistura. Cada assunto a gente tem que se desenvolver de uma forma mais complexa, e a Jovem Pan nunca me direcionou. Ela sempre deu liberdade. Se gostou, tá dando audiência, o pessoal tá gostando, você continua a vir. Esse é o princípio da Jovem Pan, por isso que eu tenho tanta honra a cada programa que eu venho aqui fazer do lado de amigos. Tem um dado engraçado, para não dizer trágico, Thiago, que eu estava vendo, que saiu um último ranking feito pelos Jornalistas Sem Fronteiras, se eu não estou errando o nome, último ranking que saiu no início desse ano, falando sobre liberdade de expressão. E indica nesse início de ano que o Brasil subiu 18 posições, inclusive foi o país que mais subiu aí por conta de Jair Messias Bolsonaro. Essa é a justificativa. Diziam tanto que ele podia fazer uma ditadura, uma censura. Exatamente. Né? Não, e assim, me assusta porque ele poderia ser daquele jeito chucrão, como com as jornalistas, e que eu já falei várias vezes aqui que eu gosto de uma coisa um pouquinho mais moderada no trato, né? Mas ele nunca impediu que alguém filmasse, alguém falasse alguma coisa. Ele nunca incentivou uma PL de fake news. Ele nunca incentivou que derrubassem perfis de quem quer que fosse, como você colocou aqui. Ele nunca incentivaria tirar um congressista, um deputado, como Deltan foi tirado, mais uma vez. Não sou a favor do modus operandi de Deltan, mas sou completamente contra a forma que ele foi rechaçado e tirado ali do jogo político. A gente vê que há uma utilização das leis de uma forma bem obscura. Democracia relativa. É democracia relativa. É um absurdo. Então quer dizer que a gente subiu na lei da liberdade de expressão porque Lula entrou. Que coisa, hein? Agora,